ser um bate-papo bem informal. A gente criou esse momento porque durante todo esse processo a gente tivemos algumas pessoas que participaram desse nosso processo de alguma maneira, ou a gente entrevistou, a gente convidou também para um bate-papo só nós e o grupo, ou por meio das suas obras, enfim. E aí a gente teve uma vontade de compartilhar um pouco esse momento com a plateia, com o público, depois também da peça feita. Então, esse é o último debate, foi uma série, esse é o quarto, na verdade. Hoje a gente vai receber o Júlio Grapachino, que é professor de Psicologia da Educação da USP. E a gente convidou o Júlio, porque durante o processo a gente convidou o Júlio para um bate-papo, para falar com a gente sobre esse tema. Depois ele acabou participando também de um vídeo, que foi um vídeo que a gente fez do processo, veio fazer parte dessa documentação audiovisual. Enfim, então a coisa é bem aberta, não tem muito uma forma. O Júlio acho que vai introduzir de uma maneira e depois a coisa se abre para todo mundo e a gente vai conversando, tá bom? Então, com vocês, inclusive, aproveito para agradecer a presença do Júlio, que sempre é um parceiro nosso, que sempre está aqui para nos dar sua fala. Então, a gente agradece mais uma vez. Então, com vocês, Júlio. Obrigado. Bom, eu agradeço, né? E quer dizer, da minha alegria, por um lado, né? De compartilhar com o grupo desde os seus primórdios, sou um fã incondicional, tal. Sempre que pude, trouxe meus alunos. Eu sou um professor, né? E como tal, eu escolhi sentar nessa cadeira aqui, desse tipo, né? Pedi para trocar, eu precisava comparar meus papéis. Eu pensei em algumas coisas que eu queria dizer e se por um lado é uma alegria, né? Por outro lado tem uma sensação de impostura aqui, né? De qualquer dizer sobre o amor tem algo de impostura e que num certo sentido a gente poderia inclusive incluir a peça um pouco nesse inflacionamento discursivo que a gente tem sobre esse estranho objeto chamado amor hoje, né? Que nos assola a todos e ao mesmo tempo permanece estranho, né? Uma espécie de estranho familiar, ou de familiar estranho. E eu acho que a grande pergunta que se coloca é por que a gente precisa dizer aquilo que de algum modo deveria ser calado, né? Então, grande parte das vezes eu vou repetir aqui o que já se disse sobre o tema. E faço isso sem a mínima pretensão de plantar nada novo, nada dessa natureza. Ou sequer também, por outro lado, me afiliar ao que já foi dito, né? Eu tive um trabalho ou outro aqui, mas que é uma espécie de campo, meio uma espécie de canteiro de ideias que não se aplicam, né? Eu não posso dizer nada de muito maduro que já tenha acumulado sobre o tema em questão, mas mesmo assim eu vou tentar percorrer um fio narrativo que eu suponho singular com a ajuda de alguns intercessores, particularmente os literários, alguns literários, que eu acho que quem está de fato autorizado a dizer sobre esse estranho objeto, e alguns teóricos, né? Entre eles particularmente o Bauman, um sociólogo polonês que está vivo e está fervendo bastante, Bauman, né? O Jurandir Freire Costa também, que é um pensador brasileiro, um grande pensador brasileiro, e principalmente o Foucault, né? Mas eles tiveram mais um papel mais inspirador, digamos assim, esse quadro que eu vou tentar mostrar de como uma prática que a gente toma como tão íntima nossa, tão familiar, é tão pouco familiar no final das contas, né? E quem preferir uma versão menos taquilárica assim da minha fala, né, do que eu vou ter aqui para dizer, eu indico veementemente o vídeo que o Paulo fez, né? O Paulo
muito bonito, que é uma espécie de making-off, sem ser o making-off da peça, que nada tem a ver com isso, mas que toma lá uma das questões geradoras da peça, que é do qual o filme de amor preferido, vai, e eu tive, né, a alegria de ter sido adotado pelo Paulo como uma espécie de fio organizador, digamos assim, nessa narrativa. É um belo, lindo trabalho do Paulo, parabéns. E grato. E então eu vou começar um pouco fazendo um percurso, brevíssimos trechos literários que um pouco plantam uma determinada ideia e, sem dúvida nenhuma, começar com Platão, né? Um texto que está no Banquete, que está nos Diálogos de Platão, é um texto clássico, histórico, do qual deriva grande parte do que aquilo que a gente toma como sendo absolutamente nosso hoje ainda, né? Diz o Platão: outrora nossa natureza era diferente de que é hoje. Havia 3 sexos humanos e não apenas, como hoje, 2, o masculino e o feminino, mas acrescentava-se mais um, que era composto ao mesmo tempo dos 2 primeiros e que mais tarde veio a desaparecer, deixando apenas o nome, andrógeno. Este animal formava uma espécie particular e o nome hoje não passa de um insultuoso epíteto. Além disso, os homens possuíam 4 mãos e 4 pernas, 2 faces semelhantes sobre um pescoço redondo, uma só cabeça para esses 2 rostos opostamente colocados, 4 orelhas, 2 órgãos de geração e tudo mais na mesma proporção. O homem de então caminhava ereto como o de agora e tomava a direção que bem lhe parecia. Se acaso desejava apressar-se, fazia como os saltimbancos que descrevem voltas no ar. Lançava as pernas para cima e, apoiando-se sobre os membros, que eram 8, movimentava-se muito depressa, riscando círculos no ar. Esses homens eram assim esféricos em sua forma e em sua movimentação, porque se assemelhavam a seus progenitores. Seus corpos eram robustos e vigorosos, e a sua coragem era muito grande. Zeus e as demais divindades refletiram muito sobre o que poderiam fazer com os revoltosos. Depois de longa meditação, falou Zeus: creio que encontrei um modo de permitir que os homens existam, mas domesticados, tornando-os mais fracos. Cortarei cada um deles em 2 partes, e assim obteremos essa dupla vantagem. Ficarão mais fracos e mais úteis, porque serão mais numerosos para nos servir. Caminharão tesos sobre 2 pernas apenas. Se persistirem em revoltar-se e não quiserem ter paz, dividirei mais uma vez cada um deles em outras 2 partes, e assim caminharão sobre um só pé. Assim, seccionada a natureza humana, cada uma das metades pôs-se a procurar a outra. Quando se encontraram, abraçaram-se e se entrelaçaram num insopitável desejo de novamente se unirem para sempre. É daí que se origina o amor que as criaturas sentem umas pelas outras. E esse amor tende a recompor a antiga natureza, procurando de 2 fazer um só, e assim restaurar a antiga perfeição. O que compunha a minha opinião era que eu, às vezes, às loucas, gostasse de Diadorim e também, recesso de um modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu, retorcia a voz dele, que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens, e eu ambicionando de pegar de Adorim, carregar de Adorim nos meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. Mas se você deixar de vir junto, como juro o seguinte, hei de ter a tristeza mortal, disse ele. Tinha tornado a pôr a mão na minha cabeça, no começo do falar, e que depois tirou, e se espaçou de mim. Mas nunca eu senti que ele estivesse melhor e perto, pelo quanto da voz, de uma voz mesmo repassada. Coração, isto é, esses pormenores todos. Foi um esclaro, o amor já de si é algum arrependimento. Abracei de Adorim
como as asas e todos os pássaros.